Bandeirantes de Rádio. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que segue com a gente a partir de agora para saber as principais informações da região metropolitana do nosso interior de São Paulo, mas sempre com atenção também ligada no que é notícia no Brasil e no mundo. É o Manhã Bandeirantes que está chegando e até às 11h30 da manhã conta também com a sua audiência, com a sua participação e, claro, com a sua informação no WhatsApp liberado a partir de agora para você também participar conosco. Eu sou Heitor Fredo, agradeço a sua companhia, você que esteve até agora no Jornal Gente. Amanhã, novamente, uma edição com tudo que é notícia também na tela do Band News TV a partir das 8 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica, com a coordenação de Gil Kleber. Estamos chegando em FM 85.7, também pelas plataformas digitais. Você nos acompanha pelo Band Play, o aplicativo que tem na palma da sua mão todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está conosco no portal bandmulti.com. As principais informações do dia com a aba ao vivo para você nos acompanhar 24 horas. Transmissão também iniciada neste momento no canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso canal de vídeo para você se inscrever, curtir, compartilhar e receber ao vivo também a notificação a cada novo programa. Direto do estúdio no Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui em Campinas. WhatsApp, se você ainda não anotou, deixe esse número salvo, converse com a gente, mande a sua opinião, a sua informação, ajude a gente a prestar serviços a quem passa pelas ruas, avenidas, rodovias que cortam a nossa região. 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã Bandeirantes, nesta quinta-feira, hoje 11 de julho de 2024, as temperaturas seguem subindo depois de um final de semana frio, depois de um feriado prolongado gelado. Os termômetros do CEPAGRE neste momento marcam 20,6 graus. Quase 21 graus numa manhã de inverno que tem como previsão de máxima hoje 27 graus. Ontem a máxima foi de 22, no feriado terça-feira 9 de julho a máxima de 19. Hoje voltamos a sentir aquele veranico em pleno inverno com temperaturas mais altas, com uma grande amplitude térmica e o sol hoje aparecendo. Menor incidência de nuvens na região metropolitana, isso porque a frente fria que estava sobre o estado de São Paulo já está indo embora. A chuva perdendo força, mas com a previsão da chegada de outra frente fria para a noite de hoje. Então, quem gosta do calor, aproveite esta quinta-feira. Quem gosta do frio, espere um pouquinho porque ele vai voltar. Mas não é aquele frio que vem para ficar. Para a gente esclarecer melhor esse momento meio maluco do tempo, da temperatura, essas variações que a gente está vivendo e que o nosso corpo está sentindo, a repórter Lucimeire Ramalho conversou com a Ana Ávila, meteorologista do CEPAGRE. Ela explica esse fenômeno em que tivemos baixa temperatura, que o calor volta nesta semana e esse inverno, que com as mudanças climáticas faz parte de um novo mundo que a gente, pelo jeito, vai ter que aprender a lidar. São vários fatores que estão influenciando. Nós temos aí a persistente massa de ar seco aqui na nossa região, toda a região central do país. Essa massa de ar seco ela é muito intensa e ela impede o avanço das frentes frias. Então, as frentes frias ficam retidas no sul do país e também com chuvas e frio, né? As massas de ar
também ficam retidas no sul do país. Associado a isso, nós temos ainda o El Niño, que embora já tenha enfraquecido, ainda tem um pouco de influência, né, com relação à atmosfera, e também outro fator é o que nós temos observado nos últimos anos, que é o aumento das temperaturas, a redução de dias frios, né? Isso em função aí das mudanças climáticas. Ana, e para quem ficou feliz aí com esses dias mais frios, né, ontem e hoje, como que devem ficar os próximos dias? O frio chegou para ficar ou foi só um gostinho? O que a gente pode prever? O frio não chegou para ficar, né? Nós tivemos o frio, a chuva, porque essa frente fria intensa rompeu esse bloqueio e conseguiu avançar até a nossa região, mas isso é temporário. Já nos próximos dias a gente ainda tem uma pequena possibilidade de chuvas, mas há uma pequena divergência também com relação a essa previsão, ou seja, uma incerteza maior, mas de forma geral o que nós temos aí para os próximos dias, aí o final do mês de julho e agosto, são temperaturas mais altas e o retorno da massa de ar seco persistente aqui na nossa região. Ana, que você falava da chuva, né? Foram cerca de 40 milímetros, é algo que já dá uma diferença e uma ajudada em vários setores, né? Sim, com certeza, foi uma chuva muito bem-vinda, ajudou em todos os setores, né? Nós já estávamos há mais de 40 dias sem chuva aqui na nossa região, então essa chuva veio em um ótimo volume, mas não há uma continuidade desse tempo mais úmido, até porque é um período realmente de menos chuva, mas vale lembrar que esse único episódio de chuvas já foi suficiente para ultrapassar a média esperada para todo o mês de julho. Essa Ana Ávila, meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, conversando com a repórter Lucimeire Ramalho sobre esta semana e as condições climáticas para a região metropolitana. As mudanças ambientais, que a gente sabe, vem sempre discutindo aqui no microfone da RB, vem causando esse impacto direto no nosso meio ambiente, muito em função da intervenção humana, que também já se sabe, foi a causa da mortandade de peixes no rio Piracicaba. Ontem, após a identificação por parte da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, de que o despejo de material irregular no rio Piracicaba foi o responsável por essa cena triste flagrada por pescadores, moradores, pessoas que caminhavam às margens desse patrimônio da humanidade que é o rio Piracicaba, aquela cena dos peixes todos encontrados mortos na margem, começou a investigação a respeito do que provocou tudo isso. E já se sabe que resíduos da usina São José, em Rio das Pedras, foram despejados no córrego Tijuco Preto, que deságua no rio Piracicaba. A CETESB ontem, numa entrevista coletiva, falou a respeito de como agora a multa deve ser aplicada. É uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais. E qual trabalho está sendo feito para recuperar a água do rio Piracicaba? Isso enquanto segue a orientação para que a população não se aproxime da água, não tenha contato com o rio e, principalmente, não consuma os peixes que ainda não foram todos dali retirados. A reportagem é do Igor Val. 3 dias depois do aparecimento de milhares de peixes mortos à beira do rio Piracicaba, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, confirmou que a mortandade foi provocada pelo despejo irregular de resíduos orgânicos industriais de uma usina que fica às margens do ribeirão Tijuco Preto, que deságua no rio Piracicaba. No segundo dia de apuração, nós conseguimos identificar uma situação atípica na usina São José, em que era evidenciado que ocorreu o extravasamento das águas residuárias da sua atividade produtiva. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Piracicaba anunciou que o Ministério Público foi acionado para investigar o caso. A multa prevista para esse tipo de crime ambiental pode chegar até 50 milhões de reais. Provavelmente o enquadramento desse auto-infração vai ser no artigo 61 do Decreto 6514. Ele é um artigo que ele é muito amplo, a faixa de aplicação do valor, né, pecuniário que incide sobre isso, que vai de R$500 a 50 milhões de reais. Então, nesse universo, vai ser levado em conta a gravidade dos danos, né? Ainda na coletiva, a CETESB disse que irá retirar os peixes mortos à margem do rio Piracicaba em ação conjunta com a Polícia Ambiental. Como a substância atingiu uma área de mais de 42 quilômetros do rio, não tem estimativa da quantidade de peixes que morreram. Por hora, acho que a gente pode dar uma delineação em termos de magnitude, foram ordem de toneladas de peixe. Acho que é mais do que a gente pode explorar, mas essa ordem de grandeza por enquanto.
A concentração de oxigênio dissolvido na água do rio Piracicaba está normalizada. Isso porque a fonte de poluição que causou a mortandade dos peixes foi eliminada na última segunda-feira. A CETESB reforça que a população deve evitar o contato direto com a água do rio e que os peixes mortos não devem ser manipulados, muito menos consumidos. Na reportagem do Igor Val, nós ouvimos Adriano Queiroz, diretor de controle da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ele estava nessa entrevista coletiva ao lado de autoridades da cidade, do próprio prefeito Luciano Almeida, que afirmou também nessa entrevista coletiva que vai acionar a administração municipal de Rio das Pedras para que tome providências mais sérias em relação a esse caso, exigindo inclusive o repovoamento dos animais no rio Piracicaba. Afirmou ainda o prefeito que Piracicaba vai propor pontos de monitoramento no córrego Tijuco Preto, no rio Atibaia e no rio Jaguari para aumentar a eficiência e o tempo de diagnóstico de crimes ambientais e irregularidades e assim tentar evitar uma nova cena como essa, que só nesse ano nós acompanhamos já 2 vezes. Em janeiro, no dia 2, a mesma cena foi vista, num caso que não teve esse mesmo impacto com um número tão grande de peixes, mas que já mostrava a urgência para que medidas fossem tomadas. Agora, com relação à multa, 50 milhões de reais é o máximo que pode chegar. Só que essa multa ela varia de R$ 500 a 50 milhões de reais. Então o valor ainda não está estabelecido, ainda não está determinado. A CETESB é quem vai aplicar essa multa. É muito difícil a gente ver uma multa chegar a esse tanto de 50 milhões de reais, mas também é muito difícil a gente ver um caso grave como esse, com tantos peixes, tanto que ainda não há a quantidade exata, porque é uma extensão enorme do rio Piracicaba que ainda está tomada por esses peixes. Então, no final de tudo isso, a estimativa vai ser levantada num número próximo do total de peixes mortos e, a partir disso, a multa também deve ser aplicada. E claro que o jornalismo da Band vai continuar também de perto acompanhando essa história. 10 horas e mais 12 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta nós seguimos com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sumaré. Continue conosco, o intervalo é rapidinho, na volta tem muita informação para você. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Uma mistura fez aumentar os incêndios florestais no interior de São Paulo, passando dos 800 hectares que foram consumidos pelo fogo. Um aumento de 250% em relação ao ano passado. A maior parte desses incêndios é provocada por uso irregular do fogo, queima de lixo e soltura de balões. Tempo seco, muito calor e vento. Essa é a fórmula perfeita que fez disparar as ocorrências de queimadas em todo o estado. O número tem crescido a cada dia em todo o país. São 60% a mais de focos de incêndio no território nacional e surpreendentes 173% de elevação no estado de São Paulo. Os órgãos estão mobilizados na Operação São Paulo Sem Fogo. 90% dos focos de incêndios registrados no ano passado tiveram como causa ações humanas que poderiam ter sido evitadas. Entre janeiro e maio, foram 115 autos de infração ambiental
por uso irregular de fogo no estado. Mais de R$1.200.000 em multas, um aumento de 44% comparado ao ano passado. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos e Brasil Sorridente foram ampliados. E tem mais farmácia popular, com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Saiba mais em gov.br/Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Governo Federal. Manhã Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes de Comunicação segue falando de eleições municipais. E o Band Eleições, a partir de agora, segue também com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sumaré. Nossa convidada hoje, direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, em transmissão também na tela da Band Mais TV, é a pré-candidata pela Rede Sustentabilidade, Ana Cleia Meneghetti. Pré-candidata, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigada, Heitor. O prazer é nosso em estarmos aqui. Obrigada, Bandeirantes. Obrigada ao Manhã Bandeirantes, né? A você, a todos que nos acompanham. É um grande prazer estarmos aqui para falar um pouquinho mais sobre a nossa amada Sumaré. Nós aqui agradecemos a Ana Cleia Meneghetti, pré-candidata pela Rede Sustentabilidade, partido que também é federado com o PSOL. Pré-candidata, a senhora é a única mulher entre 8 pré-candidatos à cidade de Sumaré. Uma cidade que tem 21 vereadores, todos homens. O que acontece que Sumaré não elege mulheres? O município é machista, não há um espaço para mulheres dentro dos partidos que nesses últimos anos foram mais competitivos. E como foi a decisão para a senhora se lançar candidata? Não elegia, né? Foi muito boa a sua pergunta, até porque nós temos um cenário realmente machista dentro do nosso município. A mulher, Heitor, ela tem dentro do seu dia a dia, entre cuidar da casa, da família, a vida profissional, ela tem atribuições e divide cargas horárias muito atribuladas entre a família e entre sua ocupação profissional. Isso acaba levando a mulher a não ter um tempo livre para poder também participar dos espaços políticos. Então, a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, ela traz esse olhar para que as mulheres devam sim se engajar, as mulheres devam participar, as mulheres devem ter espaço, voz, liberdade de participação e entender que tudo se dá através da política. Toda transformação social acontece através da política. Para isso, nós precisamos sim do espaço de poder. Então, nós precisamos ocupá-los. Senhora é um nome novo na UNA, mas não exatamente na política da cidade, né? Já esteve à frente da Secretaria de Inclusão Social, da Secretaria de Cidadania, já teve também atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como é que essas experiências podem ajudar numa possível gestão uma vez eleita, senhora? Heitor, eu sou uma mulher que me preparei ao longo dos anos, né? Há 25 anos eu atuo, né, desde movimentos sociais, associações de moradores e conselhos municipais de direitos. Então, nós aprendemos a compreender esses espaços e a necessidade. Então, enquanto sociedade civil, enquanto controle social. Então, com isso, eu estudei, sou professora, né? E também me especializei em gestão estratégica de políticas públicas, porque eu sempre acreditei que para a gente poder ocupar os espaços, nós temos que ter sim o engajamento político, mas também temos que ter conhecimento e temos que ser técnicos, temos que estar preparados, temos que ser aptos. Então, toda essa minha vivência e essa minha experiência, ela fez eu entender nesse momento que eu sou a pessoa preparada e necessária para representar tantas outras mulheres e despertar nelas esse interesse na participação na política de Sumaré.
Para a gente falar sobre algumas propostas, algumas ideias para a cidade, não tem como a gente não começar falando com uma candidata da rede a respeito de meio ambiente. Até porque nesse ano, pré-candidata, o governo federal divulgou um mapa de 1.942 municípios no Brasil que são suscetíveis a desastres associados a deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e inundações. Sumaré está nessa lista. Quais são os projetos que a senhora tem para evitar que um desastre como esse aconteça, proteger essas encostas e proteger principalmente as famílias que vivem nelas? A rede de sustentabilidade, ela realmente tem esse olhar voltado ao meio ambiente. Tanto que o nosso plano de governo, em que nós estamos trabalhando, né, ativamente com a comunidade, através de encontros, né, com estudiosos, basicamente para a gente poder compreender e ter um embasamento para poder aprofundar. Porque Sumaré, o ano passado, para você ter uma ideia, Heitor, né, e eu falo isso de experiência de vivência, porque estava secretária de Inclusão Social, nós tivemos 3 enchentes. São vários pontos de alagamento no município, mas 3 são os mais impactados, que é a Rua Krenak, ali no Basilicata, ali no Primavera, e o Três Pontes, onde, imagine você, 3 vezes no ano, a chuva entrar dentro da sua casa e levar tudo que você tem ali, que trabalhadores e trabalhadoras, que famílias construíram com o suor do seu trabalho. Então, isso é muito triste. Só que não é uma receita de bolo e não é uma receita simples. O que nós temos que ter é a atuação de conscientização ambiental. Temos, sim, que ter um olhar para o nosso rio Quilombo, né, onde a BRK, a Odebrecht foi a empresa privatizada, a BRK hoje à frente, né, tem ali também uma responsabilidade do que foi assumido, tanto no tratamento do esgoto, né, como também no fornecimento da água. Temos obras de desassoreamento, temos que ter plantação de mata ciliar, temos que ter conscientização da população, né? E isso vai da educação ambiental também, de preservar o meio em que vive, porque às vezes a pessoa acha que o meio ambiente é algo, é a floresta amazônica, é algo muito distante. Não é. O meio ambiente é o nosso ambiente, é a nossa casa. Então, quando as pessoas também jogam móveis dentro do rio, né, colocam nas encostas, quando vem a chuva, isso leva, e isso que acontece, faz com que, quando vem as chuvas fortes, né, não dê a capacidade de vazão necessária. Então, temos sim, vamos buscar, somos muito próximas da ministra Marina Silva, e vamos ter essa porta aberta junto ao governo federal ou ao governo estadual, porque é isso que nós precisamos. Um gestor, ele tem um papel institucional e ele tem que correr atrás para buscar o que é o melhor para o município. A senhora falou a respeito também da sua formação como professora, da sua história também na área de educação. Hoje, quais são as principais urgências para a educação de Sumaré? Para a educação, a principal urgência que eu vejo é a área de educação especial, a inclusão. Eu entendo, como plano de governo, eu penso que nós trabalharemos de forma muito impactante a primeira infância. Por que a primeira infância? Porque nós estamos com números altíssimos de autismo. Isso não é uma situação de Sumaré, né? Mas eu estou já me dirigindo ao que a gente tem vivência e conhecimento. Quando a criança, logo na primeira infância, né, até os 3 aninhos ali, a gente consegue montar dentro de um plano de governo ações intersetoriais que visem a olhar para aquela criança, né, e atendê-la, diagnosticar e conseguir estimulá-la, a chance dessa criança ter uma autonomia maior, né, em sua vida adulta é muito maior. Então, nós temos que ter um entendimento, e para nós quando muda o início da história de uma vida, se muda a vida toda. Para além disso, temos que ter um olhar para a família de acolhida, porque muitas famílias vivem o luto, Heitor. Quando, né, se entendem ali, eu falei do autismo, mas tem inúmeros outros tipos de deficiência. Além disso, nós temos muitas escolas preparadas. Nós precisamos também ter um incentivo aos professores, ao professorado, né? A educação especial, ela é algo muito novo para a sociedade como um todo.
Então, todos nós, educadores, temos também que ter essa compreensão dessa nova sociedade que se formou e temos que ter sempre e mantermos, dentro do nosso entendimento, ter a mente aberta e preparados para poder aprendermos. A cada dia é um aprendizado novo. Nós estamos conversando com Ana Cleia Meneghetti, pré-candidata à Prefeitura de Sumaré pela Rede Sustentabilidade, numa disputa pré-candidata em que a senhora vai enfrentar nomes tradicionais da família da cidade, o atual vice-prefeito, um representante da família Dalotto, um representante da família Dalben, o ex-presidente da Câmara, que é muito próximo do governo federal. É uma disputa que a senhora sabe que, por ser um nome menos conhecido, larga atrás, as pesquisas vêm apontando isso. A intenção da senhora é ir até o final com a campanha ou, eventualmente, aceitar algum convite para formar uma chapa, para estar presente em alguma outra dessas disputas? Discutimos muito e iremos até o final. Iremos até o final por conta dessa representatividade que se faz necessária no município. Eu entendo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar e conversar e ouvir a população. E a população clama por uma renovação política, né? Então, o que falta é a gente se apresentar como um nome de renovação em potencial. Em potencial porque é uma renovação que a gente compreende que é segura. Eu estive no executivo, né, por vários mandatos, né? E dentro do executivo eu sei como funciona. Os poderes, eles são independentes. O legislativo, eu não tenho experiência no legislativo. Eu tenho experiência em administrar, eu tenho experiência em gestão pública, eu tenho experiência no poder executivo, que é ali onde executa. Então, com essa experiência, as pessoas compreendendo, entendendo a nossa verdade, entendendo a nossa mensagem, que a gente quer uma construção. Quando eu falo em mulheres, às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela só vai trabalhar para mulheres? Não, Heitor. Você tem mãe, todos que têm mãe sabem a figura que a mãe tem para dentro de uma família. Todos nós sabemos e nos espelhamos na nossa mãe, ou que vendia roupa na rua, ou que saía para trabalhar, ou se não tinha dinheiro, ganhava uma roupinha ali como doação, surgia com o maior carinho para dar um jeito. Muitas vezes não tinha mistura no jeito para todo mundo, cortava lá, dividia, dava um pouquinho para cada um. É essa criatividade, esse cuidado, esse carinho e esse amor que eu trago. Eu trago a população de Sumaré. A população de Sumaré precisa ser cuidada e eu estou preparada para cuidar dela. Nós conversamos com Ana Cleia Meneghetti, pré-candidata pela Rede Sustentabilidade à Prefeitura de Sumaré, a quem agradecemos muito por atender o nosso convite, pré-candidata, e fique à vontade para as considerações finais com nosso ouvinte, com o nosso espectador aqui do Grupo Bandeirantes. Passa tão rápido o tempo, né? Obrigada por todo o carinho. Deixo aqui meu registro de agradecimento mais uma vez à Manhã Bandeirantes, à Rádio Bandeirantes. Sempre que chamada, virei, tá? Porque nós temos que entender esses espaços democráticos. Teremos 2 turnos no município de Sumaré. Temos diversos nomes onde a gente tem que olhar essa opção que temos aí dentro desse cenário. O voto é a coisa mais importante que tem. A eleição, o momento é um momento democrático. É onde a gente fala tanto de desigualdade social e ali é a nossa ferramenta de transformação para tornar realidade aquilo que achávamos que era só um sonho. Então, eu sou uma pessoa de muita fé, acredito muito, muito obrigada e um abraço a todos de Sumaré e todas que estão aí nos ouvindo. Nós encerramos assim a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sumaré, os 8 nomes que hoje se apresentam na disputa da UNA para o primeiro domingo de outubro foram convidados pela nossa produção. Nós ouvimos Guilherme Dalotto, do Podemos, Silvio Coutro, do PRTB, ouvimos William Souza, do PT e hoje Ana Cleia Meneghetti, da Rede Sustentabilidade. Os convites foram feitos também a Henrique do Paraíso, do Republicanos, ao pré-candidato Toninho Mineiro, do Mobiliza. Também convidamos Éder Dalben, do Cidadania, e Wellington da Farmácia, do MDB. Alguns dos candidatos até chegaram a confirmar a presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, por outros compromissos acabaram desmarcando, outros sequer responderam à nossa produção. Nós vamos seguir com a nossa linha de cobertura dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação,
falando sobre os municípios da região metropolitana de Campinas, a área de abrangência na tela da Band, sobre as eleições no Brasil e no mundo. Então, continue com a Band, porque aqui você está sempre bem informado também sobre eleições. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir desta semana, 95% dos medicamentos e insumos fornecidos pelo programa Farmácia Popular passam a ser distribuídos de forma gratuita. De acordo com o Ministério da Saúde, remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, por exemplo, já podem ser retirados de graça em unidades credenciadas. A lista completa de medicamentos e insumos disponibilizados pode ser acessada no site do Governo Federal. A expectativa da pasta é que cerca de 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas. Em média, isso pode gerar uma economia para os usuários de até R$ 400 por ano. O programa Farmácia Popular foi criado em 2004, com o objetivo de disponibilizar medicamentos e insumos de saúde. No ano passado, passou a incluir remédios para osteoporose e anticoncepcionais, e este ano adotou também a distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Mirassol, às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Mirassol, jogo da 15ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Manhã Bandeirantes. Às 35 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes. Agradecendo a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que está conosco. Um primeiro giro aqui de informação, da participação também do nosso ouvinte, o Joel, final do telefone 8496, está desde cedinho acompanhando a gente, falando também a respeito das eleições americanas, dizendo que lá é diferente, lá a situação é outra. É o Joel Robinson que está nos acompanhando desde o Jornal Gente, segue conosco também no Manhã Bandeirantes, assim como faz também o Nelson Eugênio, assim como faz também, desejando bom dia pra gente, cadê o nome aqui? Jonizele Cano, também sempre nos acompanhando, mandando mensagens e formando esse time de ouvintes que está diariamente junto com o Edson Coelho, final do telefone 7390, participando com a gente dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas 36 minutos. Daqui a pouco a gente fala também a respeito da política nacional, do cenário político para os projetos de lei que foram recentemente aprovados. Falávamos ontem sobre o novo ensino médio e o novo ensino médio também vai ser assunto de uma reportagem ainda hoje aqui para a gente esclarecer e ouvir de especialistas, afinal de contas, o que é que de fato vai mudar e se os entendidos na área de educação entendem que a mudança é favorável ou não. Mas antes, ainda com as informações da nossa região, eu vou chamar o Guilherme Selegato, porque aconteceu mais uma vez. Está preso um homem suspeito de extorsão em uma casa noturna na região do Jardim Itatinga. Um homem foi lá, marcou um encontro com uma profissional daquele local e depois, na hora de pagar a conta, o valor estava muito acima daquele combinado. Ele então passou a ser ameaçado, teve que pagar, senão não seria liberado da casa, mas só saiu depois de chamar a polícia. É o segundo caso recente de uma modalidade de crime que as autoridades estão investigando e que pode ter certeza que tem muito mais vítima do que já registrou boletim de ocorrência, Guilherme Selegato. Uma noite que custaria R$80 e que no fim saiu bem mais caro do que a vítima imaginava. O homem foi extorquido em uma casa de prostituição no Jardim Itatinga. A polícia foi acionada pela própria vítima, que só saiu do local depois de pagar R$2.100 para os criminosos. Segundo a polícia, a vítima informou que pagaria R$80 por uma noite com uma garota de programa. No momento em que foram para o quarto, a mulher quis uma bebida, mas a vítima informou que não queria e não pagaria pela garrafa. No momento em que foi acertar a conta, o valor estava em R$2.100. A quantia foi informada por 2 homens que fizeram diversas ameaças à vítima, dizendo que ela só sairia de lá depois que pagasse todo esse valor. Um dos criminosos não estava no local. O outro suspeito, ao ser confrontado pela polícia, confessou que ele e o comparsa teriam cobrado o valor exorbitante. O criminoso foi conduzido à cadeia anexa do 2º DP de Campinas, onde segue à disposição da Justiça. E a suspeita de que... Suspeita é uma forma de dizer algo que me parece muito óbvio, né? Para cada caso que chega para a polícia, tem uma lista enorme de outras vítimas que não denunciam. Homens que são casados, homens que não querem se expor, homens que pagam para se livrarem da situação que ali acontece e que fazem com que, não tendo a denúncia, esses criminosos se encorajem ainda mais para manterem essa modalidade criminal, que não é de hoje, que é investigada, me lembro, há mais de 10 anos fazendo reportagem sobre isso, mas que volta a ser um motivo de investigação da Polícia Civil da cidade de Campinas, para identificar se há outros estabelecimentos, outras casas noturnas que também tenham esse mesmo modus operandi, essa mesma ação criminosa, que é o crime de extorsão. 10 horas 39 minutos. O Marco Silva Bedin desejando pra gente bom dia nesta manhã
não tão gelada assim de quinta-feira, o Adriano Vermelho nos escreve dizendo que, mais uma vez, estamos diante do impasse técnico, ideológico, político e ainda muito confuso pela falta de certeza de suas intenções. O assunto é reforma tributária, urgente, onde, por um lado, vemos um discurso onde se apresenta uma saída necessária, por exemplo, para isentar os itens da cesta básica, e, por outro, vemos a afirmação de que quase nada vai mudar para se manter a arrecadação, e a propaganda acabou sendo, na opinião do Adriano, maior do que o produto final. E pior, por outra visão, vemos uma confusão e até fogo amigo entre situação e oposição, entre o presidente e suas pastas técnicas e o maior partido da oposição com suas decisões mal direcionadas. Perceba que é tudo muito difícil, essa reforma é necessária há anos e quando se sentam para agir, a briga política é paradoxal, na opinião do Adriano, sendo super imatura entre velhos políticos e que, de novo, atravessam o samba. Poderiam manter a luta no campo ideológico dos costumes, por exemplo, e só de vez em quando pensarem no povo pobre desse país. Para a gente entender um pouco mais o que de fato mudou com a reforma tributária, o que vai mudar, porque o texto foi aprovado, passou na Câmara com o imposto zero para a carne, vamos a Brasília acionar a repórter Tayane Mello. A carne é o ponto que mais chama atenção, porque era justamente uma das discussões de um longo debate que ontem, nos bastidores da Câmara, também fez com que autoridades de diferentes partidos sentassem à mesa e chegassem a um acordo. Foi um dia de comemoração, foi um dia de festa, deputados da base governista cantando olê, olê, olá, lulá, lulá, Arthur Lira tentando controlar alguns ânimos mais exaltados, aquele ambiente que às vezes lembra muito uma quinta série do ensino fundamental, mas pelo menos dessa vez com um projeto sendo aprovado com grande maioria. Oposição, situação, não todos os deputados, mas boa parte da Câmara conseguiu entrar num consenso. Consenso esse que só foi possível, Tayane, depois de muita negociação, né? Bom dia para você, Tayane Mello. O que eu já posso te adiantar é que antes mesmo da votação, as negociações aconteciam a todo vapor aqui no Congresso Nacional, nas lideranças, enfim, reuniões aqui com os parlamentares. Um bom dia a você, um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa reforma, essa regulamentação da reforma tributária passou com folga, já era esperada aí pelos parlamentares, 336 votos a favor e 142 contrários, com 2 abstenções. Então, passou com folga e o principal ponto debatido foi, como você estava falando, a questão das carnes. Inclusive, foi a última decisão dos parlamentares, eles deixaram ali para os 45 do segundo tempo para decidir aí, portanto, a inclusão das carnes na cesta básica com a isenção de impostos. Além dessa questão das carnes, todos os tipos de farinha, aveia e óleo de milho foram incluídos na cesta básica, que vai contar com mais de 15 itens com imposto zerado, além também de outros alimentos com redução de 60% da alíquota. Essa questão das carnes representa uma vitória da bancada do agro. A gente lembra que é a maior bancada aqui, né, que conta com mais deputados, com mais de 370 deputados. Então, essa é uma vitória, não deixa de ser uma vitória para a bancada ruralista. Além dessa questão das carnes, tem também a questão dos remédios. O texto aprovado prevê que todos os medicamentos não listados em alíquota zero terão desconto de 60%. Além disso, um outro ponto muito importante dessa questão da regulamentação da reforma tributária foi o cashback, né, Regina, que a gente já vinha falando aqui, era um cashback que era muito favorável aí para essas famílias de baixa renda que recebem até meio salário mínimo. Então, por exemplo, vai ajudar nas contas de energia elétrica, conta de água, conta de esgoto dessas famílias de baixa renda, né, que precisam aí da devolução desses impostos, desses tributos pagos ao governo, tanto o governo federal quanto o governo também estadual. Outro ponto debatido foi a questão das armas. A gente lembra que a Érica Hilton, a deputada Érica Hilton do PSOL, pediu a inclusão das armas no imposto seletivo, chamado imposto do pecado. Esse imposto que a gente lembra que são produtos, né, que foram inclusos, que são nocivos
à saúde e também ao meio ambiente. Mas esse pedido da deputada foi rejeitado, portanto, as armas não foram inclusas no imposto seletivo, então não foram consideradas nocivas aí nem ao meio ambiente nem à saúde. Além disso, teve a criação também daquela figura do nanoempreendedor, que eu já tinha adiantado aqui também, que era uma proposta aí do grupo de trabalho, né? Enfim, então isso foi aprovado também. O nanoempreendedor que recebe R$ 40.500 por ano não vai precisar pagar o IBS nem a contribuição sobre bens e serviços, né? A chamada CBS, contando que não tenha aderido ao regime simplificado do microempreendedor individual, o chamado MEI. Então, esse primeiro projeto estabelece essas regras e guias sobre o consumo, né, sobre esses 3 impostos, o IBS, o CBS e o imposto seletivo, chamado imposto do pecado. Então, o que vai acontecer? Esses impostos vão substituir os 5 tributos atuais sobre o consumo que a gente tem no momento, né, que são eles o PIS, o COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Depois da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou com jornalistas, ele considerou essa regulamentação da reforma tributária aprovada ontem em votação no plenário como uma vitória para o povo brasileiro. Ele falou que vai ser mais simples, menos burocrático e que vai beneficiar aí toda a população brasileira. O líder do governo aqui na Câmara também, o deputado Zé Guimarães, ele considerou muito boa essa reforma, essa regulamentação da reforma tributária. Então, ao que parece, está todo mundo muito satisfeito com isso. Agora a gente lembra que esse projeto segue para o Senado, né? E o Senado tem projeto aí de votar essa regulamentação só depois do recesso parlamentar que acontece no dia 18 de julho. É com você. É porque não tem pressa, né? Fiquem tranquilos. Só 18 de julho, depois de 18 de julho, volta o recesso começa o recesso parlamentar. Aí eles têm uma outra preocupação, né? Que é a eleição. Nem todos são candidatos, ainda mais no Senado. Dificilmente um senador eleito sai candidato a algum cargo de prefeito, vereador. Obviamente que não. Mas todos são aliados de alguém, né? Todos ali vão trabalhar na campanha de alguém. Enfim, já está há tanto tempo esse projeto, pelo menos na Câmara a pauta andou. Pelo menos na Câmara Federal já tiraram da frente esse projeto com essa novidade, com tudo isso que a Tayane Mello muito bem explicou pra gente direto de Brasília. Bom trabalho para você, Tayane, para toda a equipe direto do Grupo Bandeirantes em Brasília. A gente volta para a capital federal daqui a pouco. Na verdade, vamos manter o nosso contato com Brasília em instantes. Antes, só uma mensagem de áudio, porque o nosso ouvinte também participa do nosso debate. Bom dia a todos, DJ Ale. Que notícia é essa, hein, Heitor? Ó, o rapaz vai para pagar R$80, combina com a moça lá para prestar os serviços e depois, quando sai, tô devendo 2.100. E se a pessoa não tem? Ela vai levar da óbito? Cadê o comprovante do que saiu, do que entrou? Enfim, pô, a gente sabe que esse mundo, né, é complexo, mas também, começando a fazer isso direto, você vai afugentar todo mundo que é cliente normal do local lá, né? Eu acho que, comercialmente falando, é um tiro no pé. Mas, falando um pouquinho dessa reforma tributária, no programa anterior a vocês, tem o negócio do zero da carne e tal, louvável, tem que fazer, tem que isentar a carne de frango e tal, 0% no imposto e tal, tudo bem. Até aí tudo bem. Mas o problema é que o reflexo disso vai começar a valer em 2033. Quer dizer, um governo fazendo uma reforma agora para 2033 valer. Então, é a mesma coisa que você comprar um carro hoje e só pegar esse carro em 2033. Ou seja, lá em 2033, não vai ter o mesmo reflexo que teria agora. Eu acho que faz a reforma no governo, mas esse governo mesmo teria que administrar para ver se vai funcionar ou não. É muito longe de 2033. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. A ideia é que isso tenha um tempo, né, de adaptação e que não seja um projeto de governo, mas um projeto de país. Inclusive, é uma das condições para que a votação tenha um número tão alto de pessoas ligadas ao governo federal e ligadas à oposição. Vamos dar uma olhada aqui nos nomes dos candidatos. Foram duas dos deputados, né? Nem todos são candidatos, mas muitos são deputados eleitos e ontem essa votação expressiva,
A inclusão da carne, por exemplo, foi aprovada por 447 votos a favor, 3 contrários e 2 abstenções. O texto base da relatoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, teve 336 votos a favor, 142 contrários e 2 abstenções. Vamos dar uma olhada como votaram aqui os nossos deputados de Campinas e da nossa região. Deixa eu entrar aqui na lista de quem votou a favor. Alguns nomes já eram esperados, né? Por exemplo, André Janones, do Avante de Minas Gerais, que é muito próximo do governo federal. Mas outros aqui, por exemplo, o Arnaldo Jardim, do Cidadania, que é um partido que mas não é próximo à base do governo. O MDB votou sim também, inclusive com os deputados aqui do estado de São Paulo. Onde estão aqui os nomes dos nobres deputados do estado de São Paulo que representam também a cidade de Campinas. Eu vou fazer esse levantamento aqui e a gente já vai trazer as curiosidades. O presidente Arthur Lira votou sim, votou a favor da reforma tributária. Tiririca também votou a favor da reforma tributária, que é do PL, então veja que o Partido Liberal teve voto sim, teve voto não, mas eu vou fazer um levantamento aqui certinho de como cada deputado votou e conto para você logo na sequência, meu caro ouvinte, minha cara amiga do Manhã Bandeirantes. Agora, falando em políticos da região, Guilherme Campos vai assumir a partir de agora um novo posto no governo federal, ele que já esteve à frente dos Correios durante o governo de Michel Temer, ele que agora fazia parte do governo do estado de São Paulo e a partir desta semana é nomeado como secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. A nomeação foi confirmada pelo Diário Oficial da União, assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a partir de agora, portanto, Guilherme Campos Júnior vai assumir a secretaria antes ocupada por Nery Geller, aquele exonerado da função depois das polêmicas e da anulação do leilão do arroz. A história da importação do arroz para compensar o impacto da produção com as enchentes no Rio Grande do Sul. Aquele debate, aquela polêmica toda com uma série de problemas no processo licitatório, fazendo com que Geller fosse exonerado do cargo depois de 20 dias antes do anúncio do Plano Safra. Demissão considera existirem indícios de conexão do também ex-deputado com um dos intermediários das empresas vencedoras do leilão do arroz. O ex-secretário Nery Geller nega qualquer indício de favorecimento, diz que não tem absolutamente nenhuma relação com as empresas que venceram essa licitação. Ele que foi candidato a senador em 2022, deixa, portanto, agora a cadeira vaga e ocupada por Guilherme Campos, que até então era superintendente de Agricultura e Pecuária no estado de São Paulo. Guilherme Campos, que é formado em Engenharia Civil, foi por 2 vezes deputado federal entre os anos de 2007 e 2015, foi vice-prefeito de Campinas no primeiro mandato do governo do Dr. Hélio e foi presidente dos Correios, como eu disse, durante o governo de Michel Temer, além de ter sido diretor administrativo do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em São Paulo. Mas como que ele sai de um governo de Tarcísio para assumir uma pasta no governo Lula? A resposta está em 3 letras. PSD, Partido Social Democrático. Guilherme Campos não apenas é filiado ao PSD e muito próximo a Gilberto Kassab, como é um dos fundadores do partido nacionalmente. Foi líder da bancada, o primeiro líder assim que o partido foi formado, foi presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa no combate à pirataria, no mercado imobiliário. Então, é muito próximo a um nome que, se não é tão falado publicamente, é um nome extremamente forte nos bastidores, chamado Gilberto Kassab. Kassab consegue ser aliado de Tarcísio de Freitas e de Lula com a mesma intensidade, tendo o seu partido cargos importantes, nomes em posições estratégicas e o próprio Kassab, de alguma forma, por trás desses 2 governos.
Ele que já foi prefeito de São Paulo, eleito na UNA como vice e eleito também como prefeito, mas acho que percebeu que disputar eleição, além de extremamente desgastante, te faz correr o risco de ficar fora da máquina pública. Mas tendo um partido com uma bancada forte, com a possibilidade de negociar votos, de negociar pautas, de negociar ideias, e eu digo negociar dentro do campo republicano, tá? Dentro da lei. É aquela discussão política que faz parte desse jogo. Kassab faz muito bem isso, mas muito bem mesmo. E Guilherme Campos, como um aliado de primeira ordem, como um nome muito próximo, que apostou nesse projeto da criação de um partido que tem uma função que é concorrer com o MDB. O MDB sempre foi o partido do centrão. Foi apoio ao governo Fernando Henrique, foi apoio ao governo Lula, foi vice no governo Dilma e sempre esteve de alguma forma com o poder. Quando o Kassab observou que não tinha concorrente, o PT tem concorrente, o PSDB tinha concorrente, hoje já o PSDB já não é mais tão forte assim, o PL tem concorrente no mesmo campo, mas não tinha um grande partido do centrão. Aí surge o PSD para concorrer com o MDB, para dividir alguns desses nomes, para dividir alguns desses cargos, e ele percebe que é mais negócio fazer isso do que disputar a eleição. E agora, portanto, colocando um aliado nessa posição que ganhou muita notoriedade agora em função do leilão do arroz. Para quem não se lembra desse caso, com detalhes, Nery Geller foi demitido em junho, o ministro da Agricultura Carlos Fávaro o dispensou da pasta de política agrícola do Ministério da Agricultura por conta do leilão em que arrematou 263,7 mil toneladas de arroz importado com o objetivo de evitar a alta dos preços e depois de convocar as empresas vencedoras, a Companhia Nacional de Abastecimento constatou que elas não tinham capacidade para entrega. A anulação foi comemorada pela bancada do agro na ocasião e agora a chegada de Guilherme Campos é também para organizar melhor a casa depois de toda essa polêmica que envolveu o governo federal. 10 horas e 57 minutos, disse que voltaríamos a Brasília porque agora tem Alex Guzmão conosco para falar a respeito do novo ensino médio. Acompanhamos a votação que aconteceu na Câmara Federal e agora o projeto, uma vez aprovado no Legislativo, está nas mãos do Executivo. O prazo é considerado curto para que o presidente Lula consiga analisar o que foi alterado no texto base que saiu do Senado e foi para a Câmara e decida se vai promulgar ou não. Nos bastidores, tudo indica que sim, porque esse texto final aprovado na Câmara já vem de um acordo entre o Ministério da Educação, o Poder Legislativo e entidades que trabalham diretamente com a educação nesse país. O Alex Guzmão vai explicar um pouco mais desses bastidores e trazer também novas informações a respeito do que vai mudar. Você que tem filho a caminho do ensino médio, você que tem filho, filha que está saindo do fundamental, se prepare, entenda essas mudanças e acompanhe de perto também como será a grade curricular dos adolescentes daqui para frente. O período é de férias, mas Júlia já está com a cabeça no último semestre do ensino fundamental. Tenho que pensar mesmo numa profissão e seguir e estudar essa profissão. Ela vai começar o ensino médio justamente no primeiro ano de implantação do novo sistema, que já coloca o aluno em contato com o ensino profissionalizante. Eu quero um ensino técnico. Vai ser bem importante para mim futuramente, né? A principal mudança é na distribuição da carga horária, que continua a ser de 3.000 horas ao longo dos 3 anos. O número de horas das disciplinas tradicionais obrigatórias, como português e matemática, aumentou de 1.800 para 2.400 horas. As outras 600 horas do currículo continuam dedicadas aos chamados itinerários formativos, que passam a ser divididos em 4 áreas. Linguagens, ciências da natureza,
humanas e sociais, além da própria matemática. No ensino técnico, as matérias obrigatórias terão carga de 1.800 horas, mais 300 para aprofundar os estudos. Outras 900 horas serão exclusivas para o ensino de uma profissão escolhida pelo aluno de acordo com o que cada escola oferece. Apesar das mudanças no ensino médio, o Enem passará a exigir os novos conteúdos só a partir de 2027. O projeto aprovado na Câmara e que seguiu para a sanção do presidente da República prevê que os estados terão que manter ao menos uma escola para o turno da noite em cada cidade. O espanhol continua facultativo. A nova reforma do ensino médio muda o modelo em vigor desde 2017, que foi alvo de críticas. O sistema tinha a carga horária menor para as disciplinas que são cobradas no vestibular. O número de horas para as disciplinas alternativas foi considerado muito alto e grande parte dos colégios não tem estrutura para atender o que foi definido em lei. Nós dissemos que esse texto final é um acordo entre o Ministério da Educação, entre os partidos na Câmara, os deputados federais e também com uma aprovação de algumas entidades que olharam para essas mudanças no texto e falaram: agora sim, o novo ensino médio está fazendo mais sentido. Uma dessas organizações é a ONG Todos pela Educação. O diretor executivo Olavo Nogueira Filho explica, afinal de contas, por que os educadores, os especialistas no assunto, entendem que a mudança na regra é importante para a educação no Brasil. Na nossa visão aqui no Todos pela Educação, o texto que foi finalmente agora aprovado pelo Congresso Nacional, ele merece ser celebrado e, fundamentalmente, porque ele lega ao país agora uma reforma do ensino médio na sua versão 2.0, substancialmente melhor do que a versão original aprovada em 2017. E isso por duas razões essenciais. A primeira é que esse texto que foi agora aprovado, depois de um longo período de tramitação, fortalece a chamada essência do ensino médio aprovado em 2017. No nosso entendimento, tem relação com três aspectos centrais. O primeiro é o aumento da carga horária, o segundo é a diversificação, a flexibilização curricular, ou seja, combinar uma parte comum com uma parte específica de aprofundamento a partir da escolha dos jovens, e o terceiro elemento, que é o da maior integração entre a educação profissional e o ensino médio regular. Isso tudo foi preservado e foi fortalecido com esse novo texto. Mas, para além disso, essa nova aprovação traz uma série de melhorias, corrigindo vários problemas que a formulação inicial trouxe. É notável, e ao longo dos últimos meses e últimos 2 anos, isso foi bastante noticiado, uma série de dificuldades no processo de implementação da versão 1.0 da reforma do ensino médio, e parte importante desse desafio teve a ver com equívocos no desenho, da reforma de 2017. Grande parte desses equívocos, felizmente, na nossa visão, foram agora ajustados nesse texto. A parte da carga horária era um deles. No nosso entendimento, ela foi excessivamente reduzida na versão 1.0. Agora corrige-se esse processo, alargando a parte comum dos estudantes e, ao mesmo tempo, a parte flexível, os chamados itinerários formativos, nesse novo texto, nesse novo regramento, está muito mais bem organizado, muito mais clareza para orientar aquilo que agora as redes de ensino e as escolas terão de fazer daqui em diante. Então tem muito trabalho pela frente, mas no nosso entendimento um passo muito importante e positivo foi dado com essa aprovação. É Olavo Nogueira Filho, esse é Olavo Nogueira Filho, diretor executivo da ONG Todos pela Educação. Antes desse projeto ser alterado, houve um debate com especialistas, pelo menos isso o Senado Federal fez. Se todas essas mudanças foram acatadas ou não, aí os deputados é que vão ter que explicar, porque o Senado debateu o assunto. O coordenador do Fórum Nacional de Educação, por exemplo, numa das reuniões, o Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, disse que quer um ensino médio que colabore com o pleno desenvolvimento da pessoa, conforme previsto na Constituição de 1988. Ele entende que o novo ensino médio precisa ter foco na solidariedade e não na competição. É aqui que entra o ponto que eu falava ontem a respeito dos vestibulares.
O ensino médio no Brasil ele é tratado como um cursinho de 3 anos em que as escolas particulares preparam o aluno para um vestibular competitivo e muito complexo, como o da USP, o da Unicamp, o da Unifesp. Só para citar algumas das universidades aqui do estado de São Paulo, que muitas vezes o aluno precisa, mais do que o seu curso de ensino médio, buscar um cursinho particular, às vezes demora anos para conseguir passar em um vestibular concorrido. A discussão também contou com representantes da USP. O professor Daniel Cara, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é representante do Coletivo em Defesa do Ensino Médio de Qualidade. E ele defende que o novo ensino médio é hoje o debate mais importante para o Brasil na área de educação. Diz que esse coletivo compilou 142 pesquisas científicas realizadas entre 2021 e 2024 que evidenciariam o efeito negativo do novo ensino médio. Na visão dessa pesquisa feita dentro da USP, o ensino médio integrado ainda é o melhor modelo. Ele defendeu as 2.400 horas voltadas para o currículo padrão contra 1.800 horas atuais. Então, nisso há um certo consenso. Mas para o professor, a implementação do novo ensino médio naturaliza as desigualdades sociais. Ele falou isso no Senado Federal. E por que ele entende que naturaliza as desigualdades? Abre aspas. Precisamos de soluções equilibradas e factíveis. O projeto precisa superar a exclusão escolar e preparar o estudante para o ingresso na faculdade e no mercado de trabalho, fecha aspas. Então já tem aqui uma cara de que o vestibular da USP, que o vestibular da Unicamp vai ser ainda mais elitizado. Porque quem estuda numa escola particular, ninguém me tira isso da cabeça. Quem estuda numa escola particular no ensino médio vai ter um cursinho de 3 anos do jeito que é hoje, se preparando para o vestibular, técnica de como fazer uma boa redação, técnica para memorizar determinadas fórmulas. Enquanto isso, no ensino público, a tendência é que seja formado um aluno com direcionamento para uma formação técnica, o afastando talvez das principais universidades do país. Vamos ficar de olho se o caminho não vai ser esse, porque daí é tirar ainda mais a oportunidade do estudante de baixa renda chegar a uma universidade pública. Aliás, já há um debate a respeito da possível cobrança de mensalidades dentro das universidades públicas. Isso que a esquerda sempre tratou como algo, uma discussão que sempre gerou muita controvérsia. Alguns entendendo que você ter a cobrança da Universidade Federal vai permitir com que o aluno que tem a condição ajude a bancar aquele custo, mas outros entendem que, se você abre a brecha para você cobrar uma mensalidade, você está abrindo uma porta para a privatização dessa universidade. Então, muita atenção com o que está acontecendo no nosso entendimento de educação. Porque tem muito debate que está em cima de, e aí parece que quando a gente estava no ensino médio, a gente às vezes até pensava assim, né? Tem muita coisa que eu estudei na escola que eu não uso para nada. Eu sou formado em jornalismo, para usar o nosso exemplo. Eu não uso muito sobre química, por que perder tempo sobre física? E é nessa mentalidade aí que hoje nós temos adultos que não acreditam na ciência, que acreditam que a Terra é plana, que não entendem como funciona a economia básica para fechar a própria conta de casa. É nessa ideia de eu só quero estudar a área de conhecimento que eu vou atuar que a gente pode dar um passo em falso. Não sou especialista na área, não sou da área de educação, mas eu tenho uma grande preocupação se esse projeto não vai elitizar ainda mais as universidades públicas. Ainda não me convenceram do contrário. Ainda não me convenceram de que a escola pública vai ser um tipo de formação e a escola particular vai colocar na grade aquilo que se tem hoje. E se já é difícil para esse aluno da escola pública competir nas regras de hoje, eu tendo a acreditar que vai ser mais difícil ainda. Mas vamos aguardar e torcer para que eu esteja completamente errado. Se você tiver uma opinião diferente, por favor, mande para a gente aqui, porque a intenção é a gente ter um debate a respeito desse assunto, é a gente poder
ouvir outras vozes e ouvir outras opiniões dentro do Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo e na volta segue falando dos principais assuntos aqui da nossa região metropolitana. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Mari tá dentro da quadra americana. O Brasil em busca do último ponto. Capricha no bloco e bola pra fora. O Brasil é ouro. O Brasil é ouro no voleibol. O feminino é ouro. O Brasil. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Rádio Bandeirantes, emissora oficial Paris 2024. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã, 13 minutos. Fiquei devendo no bloco anterior a informação sobre como votou cada deputado ontem na aprovação, com grande maioria da Câmara Federal, da reforma tributária. Falando dos deputados aqui de Campinas e região. Então, vamos à lista, porque 2 deles votaram a favor, 2 deles votaram contra, e o nome do Paulo Freire Costa não aparece na lista dos votantes. Votaram a favor da reforma tributária o deputado federal Jonas Donizete, do PSB, partido do vice-presidente da República, e Pedro Tourinho, recém-empossado para um curto período,
Pelo menos é essa a expectativa do Partido dos Trabalhadores para a Câmara Federal. Ele que tomou posse essa semana, participou já dessa votação e também votou sim. Votaram não os deputados Carlos Sampaio, agora no PSD, o mesmo partido de Gilberto Kassab, e também Bruno Ganem, que é de Indaiatuba, do Podemos, também votou não. Eles, representantes aqui da região, portanto, com opiniões divididas a respeito do texto da reforma tributária que foi aprovada ontem à noite na Câmara dos Deputados. Os parlamentares incluíram carnes, frangos e outras proteínas entre os itens que não terão imposto. Só para a gente voltar à votação, a inclusão da carne foi aprovada por 447 votos contra 3 e o texto final, o texto base, teve 336 votos a favor e 142 votos contrários. Depois, encampado pela Frente Parlamentar de Agropecuária, o PL apresentou um destaque para incluir as proteínas. Então, depois é que teve essa outra votação que também foi majoritariamente aceita pelo Parlamento Brasileiro. Curioso para saber a opinião dos deputados que votaram não, Carlos Sampaio e Bruno Ganem, aqui da nossa região. Os que votaram sim, fica mais fácil de entender, até porque fazem parte da base aliada ao governo federal. 11h15. O Manhã Bandeirantes segue com as informações aqui da nossa região, agora a respeito de um caso que ganhou muita repercussão e que passa por Campinas, porque hoje acontece o velório em Campinas do alpinista e empresário Rodrigo Raineri. O corpo do alpinista e empresário vai ser velado até às 2h da tarde no ginásio da Faculdade de Educação Física da Unicamp em Campinas. Velório esse aberto ao público, depois vai ter uma cerimônia de despedida e o corpo vai ser transportado para a cidade de Ibitinga, também no interior de São Paulo. O sepultamento só vai acontecer amanhã. Rodrigo Raineri foi o primeiro alpinista brasileiro a escalar e alcançar o cume do Monte Everest, e ele fez isso 3 vezes, a 8.848 metros de altitude. Essas expedições resultaram no lançamento do livro No Teto do Mundo, narrado com Diego Schelp, que relata todas as aventuras e dificuldades vividas. Tem também um livro de imagens, o livro Imagens do Teto do Mundo. E por que esse velório acontece em Campinas? Porque Rodrigo nasceu em Ibitinga, onde vai acontecer o sepultamento. No ano de 1980, ele veio ao mundo e se transferiu para Campinas, onde cursou Engenharia da Computação na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Em 2016, o alpinista foi um dos escolhidos para conduzir a tocha olímpica quando ela passou por Campinas. Em 2019, desenvolveu, em parceria com a Prefeitura de Campinas, o projeto Escalada, alcançando crianças de praticamente todas as regiões da cidade. Portanto, o velório acontece neste momento. O corpo do alpinista já está na Unicamp. Até às 2h da tarde vai acontecer essa despedida numa cerimônia aberta antes da transferência do corpo para a cidade onde ele nasceu. O velório acontece com um caixão fechado por conta do estado de decomposição do corpo que demorou para ser liberado. Para quem não acompanhou nos últimos dias, Rodrigo Raineri morreu durante um voo de parapente na segunda montanha mais alta do mundo, no Paquistão. Isso aconteceu no dia 5 de julho e o corpo só chegou, portanto, a Campinas hoje, nessa cerimônia que, eu repito, vai até às 2h da tarde. O esportista era uma das maiores referências em montanhismo no Brasil. Os nossos sentimentos à família, os nossos sentimentos a todos que conviveram, trabalharam ou conheceram de perto o Rodrigo Raineri. 11h18, seguindo com mais informações, agora também a respeito de um evento que aconteceu ontem em Campinas e que o Everton Ramos acompanhou de perto. É um evento ligado à fé, com a presença de alguns itens pessoais do novo santo da Igreja Católica. O primeiro a ser beatificado como o da geração millennial. O primeiro jovem
nascido entre os anos 80 e 90, considerado um beato e agora santificado pela Igreja Católica. Estou falando de Carlo Acutis. Uma missa foi realizada em Campinas para celebrar uma data marcante com a presença de alguém que esteve muito próximo a ele. O Everton Ramos vai explicar certinho e dizer como isso também, a partir de agora, vai mudar o calendário católico em algumas missas aqui de Campinas. Um jovem como outro qualquer, de camisa polo, calça jeans e mochila nas costas. Esse era Carlo Acutis, beatificado em 2020 após o primeiro milagre ser investigado e reconhecido. Agora ele deve ser proclamado santo, já que um segundo milagre foi atribuído ao seu nome. O primeiro santo nascido entre as décadas de 80 e 90, dos chamados Millennials. O padre que participa do processo de canonização esteve nesta quarta-feira em Campinas, no Santuário Santa Rita de Cássia. Ele deu uma palestra e realizou uma missa no local que no altar tinha em meio às pétalas desenhadas um fragmento do corpo do Beato Acutis. Para que aconteça essa beatificação é preciso que tenha um milagre, né, atribuído à intercessão dele. E para canonizar precisa um outro milagre, ou seja, são 2 milagres para que feche todo esse processo. Já essa pétala retirada do túmulo de Carlo não se decompõe com o tempo. A mostra da devoção, a partir de agora, todo dia 12 será de celebrações ao Beato. Vamos lembrá-lo de Carlos Acutis, todo dia 12 de cada mês, fazendo aí a sua devoção, rezando junto com os fiéis. Carlo Acutis nunca esteve no Brasil, mas tinha uma forte ligação com o país e com a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Após ser diagnosticado com leucemia, foi em um 12 de outubro de 2006 que ele morreu. Também foi em um 12 de outubro, mas em 2010, a data do seu primeiro milagre, a cura de uma criança com uma doença congênita no pâncreas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí a ciência se curva. Diante disso, a igreja diz que é milagre, porque é algo extraordinário. Nascido em 1991 na Inglaterra, Acutis se mudou para a Itália com os pais. Como um jovem qualquer que jogava videogame, ele passou a usar da internet nos anos 2000 para anunciar o evangelho a todos. Uma referência para jovens como o Joaquim. E a gente que trabalha com o celular, com as redes sociais, para levar o nome de Jesus para cada vez mais pessoas, ele é uma inspiração realmente de dedicação a esse trabalho nas redes sociais. Foram apenas 15 anos de vida e agora o corpo intacto, preservado por técnicas de conservação, está exposto aos fiéis no santuário da cidade de Assis, na Itália. Um santo de calça jeans, que revela que a santidade não é algo distante, mas que pode estar muito próximo de qualquer um que, à maneira de Carlo, faça da amizade com Cristo um projeto de vida. E não deixa de ser um grande sinal do amor de Deus, sobretudo para a nossa juventude, né? Que a santidade está aí, é só você querer abraçar. O Carlo teve coragem, abraçou, e tantos outros jovens, com certeza, a seu exemplo, também abraçarão. 11h22. Muito obrigado ao Everton Ramos. Olha, tem mudança num cargo importante na Prefeitura de Campinas. Está publicado no Diário Oficial a troca na diretoria do Departamento de Vigilância em Saúde. A médica veterinária e epidemiologista Andréa von Zuben deixa o cargo e, a partir de agora, vai assumir a coordenadoria de informação ligada à presidência da rede Mário Gatti, de urgência, emergência e hospitalar. Desde 2017, Andréa von Zuben estava à frente do Devisa, atuando inclusive neste ano no combate à dengue, esteve também durante todas as ações do combate à pandemia da Covid-19. Andréa, que é doutora em epidemiologia, em doenças transmissíveis, especialista em saúde pública e estava ali há muito tempo já neste cargo. Quem assume a partir de agora o Devisa é a médica sanitarista Vanice Silva Quintero Pote. Ela é formada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fez residência pela Unicamp entre os anos de 2004 e 2006 na especialidade de Medicina Preventiva e Social. Entre 2014 e 2015 também fez pós-graduação e especialização internacional de qualidade em saúde na Fundação Oswaldo Cruz e atuou como médica clínica no Centro de Saúde União. Também foi coordenadora no Centro de Saúde Santo Antônio. Portanto, já está na rede pública de saúde, já trabalha
há algum tempo também com atendimento ao público. Atualmente ela era supervisora da Secretaria da Saúde no programa Mais Médicos Federal. Foi coordenadora do Ambulatório de Especialidades de Sumaré. Então, portanto, a nova diretora do Devisa, Vanice Silva Pote, já oficialmente empossada após o nome ser divulgado também pelo Diário Oficial do município. 11h24, um incêndio atingiu uma oficina mecânica no distrito de Souzas, em Campinas, e a perícia da Polícia Técnico-Científica esteve no local já identificando o que provocou esse fogo. Uma geladeira que entrou em curto-circuito. A oficina, que tem cerca de 30 anos, fica na Avenida Garneiro. O prejuízo estimado do proprietário é de cerca de R$300 mil. Ele não tem seguro. O incêndio começou por volta de 1h da tarde, não havia ninguém naquele momento. Os moradores da região ficaram assustados com a fumaça, que podia ser vista de longe. O Corpo de Bombeiros foi acionado, os próprios vizinhos começaram a ajudar também a conter as chamas, mas ainda assim foi inevitável que ela atingisse pelo menos 4 veículos que ali estavam, um deles do próprio proprietário, do próprio dono do estabelecimento. Os outros 3 de clientes. O comerciante, o empresário Valdomiro Amaro Júnior, conversou com a nossa equipe, disse que está fazendo uma vaquinha, inclusive, para conseguir, com a ajuda de quem puder colaborar, pelo menos parte desse valor que vai ser repassado para os clientes. Curto-circuito na geladeira foi a causa do incêndio, mas ainda há uma investigação para identificar se há um outro elemento para isso. Começa a pegar fogo e ali rapidamente se espalha. Trabalho num momento como esse é sempre, primeiro, saber se tem vítimas no local. O Corpo de Bombeiros chega, a primeira coisa é saber se precisa resgatar alguém dali. Depois, garantir que o fogo não se espalhe. E depois, num terceiro momento, começar a investigação que já está em curso, mas que tudo indica que é provocado realmente esse fogo por essa geladeira que entrou em curto-circuito. Uma última passada aqui com os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas, agradecendo a participação aqui. Isso aqui é propaganda. Não, deixa eu ver aqui, se essa propaganda é boa pelo menos. O que você está esperando para vender mais? Ter algo para vender, minha querida. Mas por enquanto o que a gente tem aqui a oferecer é a informação. Agradecendo ao Marco Silva Bedin, ele mandando aqui pra gente. Guilherme Campos, ele entende que não foi bem nos Correios, mas pelo menos é pontepretano. E seu presidente Lula, se o Lula quer assim, assim vai ser. A mensagem também que chega aqui do Paulo Sérgio, final do telefone 4624, está nos acompanhando também com a opinião a respeito da reforma tributária e de outros assuntos. O Ricardo, final do telefone 9278, ele concorda aqui a respeito do novo ensino médio. Ele acredita que essa é uma forma, na opinião do Ricardo, uma forma de deixar as faculdades públicas cada vez mais para a elite do país, afastando ainda mais o estudante de baixa renda das oportunidades. Última mensagem aqui, conosco também participando cadê o nome dela aqui? Também veio só propaganda aqui, agora de restaurante. Pedro Piscinato, Danilo Capucci. Nós vamos aqui abrir daqui a pouco um balcão de negócio. Aqui vai ser o nosso feirão do Manhã Bandeirantes. O que está chegando de publicidade aqui é impressionante. O nosso número 19971021493 é o espaço para você participar conosco com a sua mensagem, com a sua opinião. Para mais informações, procurar o departamento comercial do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas continue acompanhando a gente. Mesmo que a gente não possa fazer a publicidade do seu negócio, de repente a gente pode ir, por que não, almoçar num restaurante que está aqui, mas a gente vai pagar, viu? Queremos nada de graça, não. Esse número do WhatsApp, inclusive, é o mesmo que você utiliza para mandar mensagens a partir de agora falando sobre esportes. Mande sua mensagem de texto para Carlos Henrique dentro do Nossa Área, que a partir de agora é a nossa bola da vez na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, com todo o timaço de Carlos Batista. A Série B em destaque a partir de agora com a programação esportiva que vem pela frente. Hoje tem Série A também.
transmissões aqui dentro da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje tem Palmeiras e Atlético Goianiense, hoje tem Atlético Mineiro e São Paulo. E tem informação esportiva? Pode ter certeza que tem o microfone Bandeirantes presente também. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a Rádio verdade. Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. Facebook.com